Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura Podcast de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes que é abordado em O Curso em Milagres e que realmente muda a nossa vida entender isso, que é a entrega. E aí a gente vai falar sobre o que é essa verdadeira entrega e qual é a importância disso na nossa vida, para que a gente possa realmente viver em paz, alcançar a cura verdadeira da mente e se lembrar da verdade de quem nós somos, né? Que nesse lugar está a nossa paz, está a nossa força, o nosso poder, o amor. Então vamos lá. Então a gente vai começar falando sobre os desafios ou problemas. Então note aí na sua vida hoje que talvez você esteja passando por um problema, por um desafio. E aí existe um incômodo, existe um desconforto que você gostaria de se libertar, de transformar, de se curar. Então, eu vou usar a palavra se libertar. Então, vamos usar como exemplo, sei lá, ansiedade. Talvez você esteja passando por um período de muita ansiedade. E você gostaria de se libertar disso. De viver com mais calma, de sentir paz, bem-estar, ânimo, essa vontade de fazer as coisas. Eu diria que é um ânimo mesmo, é uma vida, assim, é você se sentir viva. E aí o que acontece? Me acompanha aqui. Se você soubesse como se libertar da ansiedade, você já estaria livre dela, concorda comigo? Ela ainda está aí, porque você, por algum motivo, ainda não sabe como se libertar disso. Tudo que parece os nossos desafios, os nossos problemas, eles estão aqui ainda, eu ainda tô vendo isso, porque eu não sei como sair daqui, porque se eu soubesse, eu já teria saído. E aí eu quero trazer para vocês agora um pouquinho de Um Curso em Milagres. Que Um Curso em Milagres diz que este mundo é um mundo que reflete ideias e crenças que eu ainda acredito. Tudo isso que eu vejo, tudo que eu pareço ver, tudo que parece que está na minha frente, está mostrando, está refletindo ideias da minha mente que eu ainda acredito e valorizo. E Um Curso em Milagres diz também que a cura acontece na mente. Toda cura acontece na mente. E aí tudo isso que eu vejo aqui no mundo exterior, que parece esse mundo, é um reflexo de uma mente curada ou de uma mente doente. E aí com as emoções é a mesma coisa. Então, se eu tô me sentindo ansiosa, não tem nada a ver com o que aquela pessoa disse ou com o que parece que aquela pessoa fez. Tem a ver com um pensamento que tá na minha mente. Que imagens tem aqui, que pensamentos, que ideias que eu estou acreditando e isso me deixa ansiosa. Então, vocês percebem que a causa de todo o sofrimento está na mente, no que eu estou escolhendo acreditar e colocar minha atenção e reforçar essas ideias. Então aí beleza, você entendeu isso, aí você vai falar assim pra mim. Então tá bom, Mari. Então se todo esse sofrimento que eu vejo e que eu tô experimentando hoje na minha vida depende do que tá na minha mente, e aí como eu digo, né?
virar a câmera para mim e olhar para o que tem na minha mente. E aí você vai me dizer, então é só eu mudar essas ideias, mudar essas crenças. Se eu mudar o que eu acredito, eu mudo a forma que eu vou me sentir e, consequentemente, o reflexo que eu vou ver nesse mundo vai ser diferente. Só que a gente já ouviu falar muito sobre ressignificar as crenças, mudança de crenças. Você já tentou fazer isso sozinha? Porque aqui que tá a chave que muda tudo. Que muda você ter um resultado momentâneo e depois continuar se sentindo ansiosa, preocupada, insegura, menos pequena, para um lugar de confiança, de paz, de certeza. E essa chave, gente, é a entrega. Porque nós não conseguimos fazer isso sozinhas. Essa mudança de crença, que em Um Curso em Milagres ele fala que é a correção da nossa mente, para que a gente saia da mente errada e vá para a mente certa. Então imagina que essa mente certa, né, ela já tá aí. Abre aspas, tá, gente? As crenças certas, muito aspas, mas enfim, de uma forma que vocês possam entender. As crenças certas, elas já estão aí. Que é a verdade sobre quem você é. Que é o amor, que é a abundância, que é o poder de Deus que habita em você. A plenitude, a sua grandeza. Isso vem de Deus. Essa é a verdade sobre você. Todas essas histórias da mente, tudo que a gente aprendeu no mundo sobre quem a gente é, que são só crenças, né, equivocadas, é como se estivesse na frente da verdade. Só que a verdade sempre está aqui. O movimento é desfazer, é tirar aquilo que nos impede de enxergar o que já é. Então, toda essa explicação que eu trouxe para vocês, de que esse mundo reflete o que eu acredito, é tudo isso que a gente aprendeu sobre quem a gente é. E aí, a partir do que eu acredito que eu sou, existem essas crenças que eu vejo refletidas nesse mundo. E todo esse processo de correção da nossa mente, que não tem nada a ver com tirar uma crença e colocar outra, mas sim com desfazer aquilo que não é real, para que você possa enxergar a verdade que sempre esteve, sempre está aqui. Todo esse processo você não faz sozinho. Vou te contar da minha experiência, né? Que já fiz muitos anos de terapia, de cursos, de treinamentos, já li muitos livros. Eu noto que eu sempre tentava alcançar esse lugar sozinha, sem chamar por Deus. E aqui eu vou usar a linguagem de O Curso em Milagres, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus. Mas vocês sabem que esse livro não é um livro religioso, né? Não tem nada a ver com religião. Ele usa essa linguagem por ser uma linguagem mais acessível, mas ele é um livro espiritual, que tem a ver com a sua conexão com Deus. Mas se para você faz sentido chamar de universo, de luz, de força maior, tá tudo certo, tá bom? E aí, voltando, eu tava dizendo, né, da minha experiência. Enquanto eu tentava fazer isso sozinha, era como se eu tivesse tentando... Deixa eu ver um exemplo aqui que me veio agora. Era como se eu tivesse querendo mudar o reflexo no espelho, sabe? Eu tava ali tentando resolver, mudar na forma,
no mundo externo, mas eu estava querendo mudar o reflexo no espelho. E não quem estava na frente do espelho. Que é o que? A gente olhar para a nossa mente, para o que eu acredito. Quando eu comecei a estudar mais, a entender sobre essa questão da espiritualidade e o quanto sozinha eu não ia conseguir fazer isso, e aí eu comecei a chamar pelo Espírito Santo, né? A chamar por Jesus para que ele me ajudasse. Gente, olha, vocês não estão entendendo como que foi, porque virou tudo, mudou tudo, assim. Virou de volta pro normal, né? Um Curso em Milagres diz que esse mundo está de cabeça para baixo. Quando eu comecei a estudar o livro, começou a desvirar de cabeça para baixo e voltar ao normal. E aí, vamos falar da entrega, então, né? Por que a entrega ela é tão importante? Qual é a nossa parte aqui? É olhar para aquilo que eu ainda acredito, quais são as ideias e crenças que tem na minha mente e fazer essa entrega de todo o meu coração, essa entrega genuína para o Espírito Santo, para que Ele possa corrigir. Ele faz essa correção da minha mente. Ele corrige a minha percepção. Claro que quando a gente pede por isso e quando a gente está disponível. Ele até fala no livro que ele pede um pouquinho da sua disponibilidade. Só um pouquinho é suficiente. Nesse movimento da entrega, você se abre e permite que ele corrija a sua mente. E aí, gente, é quando o milagre acontece. O que é o milagre? O milagre é essa mudança de perspectiva. É quando eu estava enxergando junto com o ego, junto com essa mente equivocada que percebe só o sofrimento, e eu passo a enxergar com Jesus, com o amor, com o Espírito Santo. É quando essa correção acontece e eu passo a enxergar aquilo que é real, que é Deus, que é o amor. Em Um Curso em Milagres diz que só Deus é real. E ele fala também que se a dor é real, Deus não é. E se Deus é real, não há dor. Eu não lembro exatamente se são essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, todo esse processo da entrega, né, e de olhar para o que eu acredito, essas crenças e essas emoções, entregar para ele, pedir que ele corrija a minha mente, esse é o processo do perdão. E aí, o perdão, ele é para que eu possa ver o que é falso como falso e o que é verdadeiro como verdadeiro, ou seja, eu ver o sofrimento, a dor, a morte como falso e Deus, o amor, a verdade como real, como verdadeiro. Gente, isso é muito profundo. E o que eu queria trazer, né, mais nesse... Claro que a gente pode falar mais profundamente sobre o perdão em outros episódios. Se vocês quiserem, até comentem aqui, porque esse tema é muito profundo. Mas o perdão é isso, né? Esse processo de ver a verdade como verdade e o falso como falso. Só que isso é um treinamento profundo da nossa mente, de muita honestidade com que a gente ainda acredita, de muita oração, de pedir muito ajuda e realmente entregar de verdade. Porque, com certeza, se você tá aqui, você já viu que sozinha ou sozinho, você não dá conta de resolver. E a gente tem toda a ajuda do céu disponível para nós.
Por que não usá-la? Por que não pedir por essa ajuda? Eu brinco que eu falo que Jesus tá com a mãozinha assim, ó, pra frente, assim, ó, só te esperando. Com toda a paciência e amorosidade do mundo, até que você escolha desistir de fazer tudo sozinha e peça ajuda pra Ele. E peça por ajuda. E, gente, quando a gente pede verdadeiramente e confia e entrega, a ajuda vem. Olha, eu sou prova viva que eu já tive e tenho inúmeras experiências de que a ajuda vem. E realmente o milagre acontece, porque onde parecia ser um beco sem saída, de sofrimento, de dor, de angústia, vem o amor e transforma tudo. E te mostra o quanto aquela dor não era real. Ela parecia muito real. Mas, na verdade, só o amor é real. Aqui e agora. Né? E pra gente realmente receber tudo isso que nós falamos, eu quero ler algumas partes da lição 194, que é entrega o futuro nas mãos de Deus. E diz assim: aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda a ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e a devastação gerada pela culpa. Aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda a prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade. Estás salvo e a tua salvação venha a ser assim. A dádiva que dás ao mundo, porque a recebeste. Em nenhum momento a depressão é sentida, a dor experimentada ou a perda percebida. Em nenhum momento a tristeza pode ser posta sobre um trono e fielmente idolatrada. Em nenhum momento alguém pode sequer morrer. E assim, cada momento dado a Deus ao passar, com o próximo já lhe tendo sido oferecido, é o tempo da tua liberação da tristeza, da dor e da própria morte. Deus mantém o teu futuro, assim como Ele mantém o teu passado e o presente. São um só para Ele e, portanto, também deveriam ser um só para ti. No entanto, nesse mundo, o progresso temporal ainda parece real. E assim, não te é pedido que compreendas que realmente não há nenhuma sequência no tempo. Só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. E verás, por experiência própria, que também puseste o passado e o presente nas suas mãos. Pois o passado deixará de punir-te, e o medo do futuro será agora sem significado. Libera o futuro, pois o passado se foi, e o que é presente, livre do seu legado de pesar e miséria, de dor e de perda, venha a ser o instante em que o tempo escapa da sujeição às ilusões, onde ele segue o seu curso impiedoso e inevitável. Então, cada instante que era antes escravo do tempo,
transforma-se num instante santo, em que a luz até agora oculta no Filho de Deus é libertada para abençoar o mundo. Agora, ele é livre e toda a sua glória brilha sobre um mundo libertado junto com ele, para compartilhar a sua santidade. Que preocupação pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe dor ou trazer-lhe a experiência da perda? O que pode temer? E o que pode olhar sem amor? Pois aquele que escapou de todo o medo da dor futura encontrou o seu caminho para a paz no presente e uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Ele tem certeza de que a sua percepção pode errar, mas que a correção nunca lhe faltará. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. Entrega então o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo que a sua memória volte novamente, substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Pensas tu que o mundo poderia deixar de ganhar com isso e que todas as criaturas vivas deixariam de responder com uma percepção curada? Aquele que se entrega a Deus também põe o mundo nas mãos que ele próprio procurou para achar consolo e segurança. Ele deixa de lado as ilusões doentes do mundo, juntamente com as suas, e oferece paz a ambos. Agora, estamos realmente salvos, pois nas mãos de Deus nós descansamos imperturbados, certos de que só o bem pode vir a nós. Se esquecermos, seremos gentilmente tranquilizados. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. E se nos sentirmos tentados a atacar, apelaremos para aquele que protege o nosso descanso, para que faça por nós a escolha que deixa para trás a tentação. O mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo. Entrega o futuro, entrega o passado, entrega o presente nas mãos de Deus. Ai, que lindo, gente! Nossa, que lindo que é essa lição. Que a gente possa realmente ter uma experiência disso e cada vez mais confiar e entregar tudo para o amor de Deus, que nos guia, que nos conduz, que nos ampara, que nos acolhe, que nos ama de verdade. Um beijo para vocês, muita gratidão por vocês estarem aqui hoje. A gente se vê no próximo e muita paz para nós.